Saúdo a todos, diletos irmãos do Facebook. Eu me chamo Adriano Fernandes, diletos irmãos, queremos agradecermos a Deus por tudo que Deus tem nos concedido, por mais uma quarta-feira, estarmos aí fazendo essa live para a glória de Deus. E esta tarde, diletos irmãos, sem delongas, você que vai escutar essa palavra, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus, Ele é fiel. Eu quero ler aqui em Tessalonicense, 1 Tessalonicense, capítulo 5, e o versículo 24, que diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vemos aqui, diletos irmãos, a Bíblia mostrando Paulo ali falando para os irmãos que estavam na igreja de Tessalonicenses, para os irmãos de Tessalônicas. Ele estava dizendo que fiel era o Senhor que tinha chamado ele, o qual também tinha as condições para fazer. E eu quero te mostrar aqui, dentro das entrelinhas sagradas, que o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não deixa servo confundido, Ele não deixa servo embaraçado, nem envergonhado diante de uma peleja, porque o Deus, verdadeiramente o Deus que chama, é o Deus que comprova, que valida, que mostra, que age, que faz que todos fiquem sabendo que quem chamou foi Deus, não foi o homem. Então Paulo estava ali mostrando para os irmãos, ali exortando aos irmãos a acreditarem na chamada de Deus, acreditarem no agir de Deus. Aqui fala de agir de Deus também, porque o Deus que chama é o Deus que faz. Isso aqui está mostrando que o Deus, diletos irmãos, que chama o homem, ele passa a estar debaixo da dominação de Deus, e Deus vai se encarregar de declarar que Deus está na vida dele. Então, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Tudo aquilo que o servo não tem condições, Deus faz. Então, nós vemos esse verbo aqui, ele se revela por muitas vezes dentro da Bíblia, mostrando a ação de Deus. Quando você vê na Bíblia dizendo ele faz, é um verbo que está em ação. E Deus estava mostrando aqui para Paulo, nessa carta, que ele está em ação, sempre esteve em ação. E eu quero te dizer, da parte de Deus, meu irmão, que Deus está em ação. Fiel é o que o chama, o qual também o fará. Então nós vemos que Deus faz. Tem algumas pessoas que estão no verbo passado, ele fez, mas esse verbo aqui, diletos irmãos, está em ação. Eu quero te dizer, eu vim da parte de Deus essa tarde, te dizer que Deus está em ação. Deus está fazendo, porque Ele é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em ação, Ele está fazendo, porque Ele tem toda possibilidade para fazer. Se você abrir a Bíblia, no Salmo de número 46, o 9 e o 10 diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Versículo 10 do Salmo 46, ele diz:
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então nós vemos aqui mostrando, ratificando que ele faz cessar as guerras. Muitas vezes, diletos irmãos, prezados ouvintes, é uma guerra espiritual, é uma guerra na sociedade, é uma guerra no mundo aí. Glória a Deus espiritual, e Deus interve e acalma a tempestade e traz bonança. Então ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Então não tem guerra que Deus não possa aquietar para dar vitória. Então por isso que Paulo estava dizendo para a igreja que está em Tessalonicense, que fiel é aquele que chamou, o qual também o fará. Então, meu diletos irmão, o Deus que te chamou é o Deus que tem todas as capacidades para fazer mais e além. Ele tem abundância, ele é a sabedoria. Força, ele tem abundância. Ele pode todas as coisas. O poder está em suas mãos. Tudo lhe obedece. Ele manda no vento, ele manda no raio, ele manda no trovão, ele manda no fogo, ele manda na fornalha, porque ele tem o poder. Nós vemos Deus ali dando ordem a fornalha para não queimar aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que Deus entrou ali na cova dos leões e deu vitória a Daniel, tirando o poder dos leões. Deus ainda tira os poderes do inimigo e te exalta e te abençoa e prospera a tua vida, porque Ele é Deus, Ele tem um poder. Veja que ali o leão é um ser irracional, mas Deus chegou ali, tirou o poder do leão, e Deus faz maravilha, porque Ele é Deus. Ele ainda tira poder de alguém que se acha poderosos, que se acha os tais, para mostrar o seu poder. Então Paulo ali estava mostrando ali na íntegra para os irmãos confiarem no Senhor. Estava dizendo assim para eles: olha, fiel é o que te chamou, o qual também o fará. Então Deus que chama, eu creio em chamada assim, meu irmão. Chamada de Deus assim, o Deus que chama é o Deus que faz, é o Deus que mostra, é o Deus que não deixa os servos envergonhados. Vês que ali na igreja tessalônica existia herege, se levantava ali inimigos para enganar o povo, e Paulo estava ali trazendo aqui, ratificando aqui essa palavra para os irmãos, ter inteira certeza que foi Deus que chamou, não foi o homem, mas que a chamada era de Deus, que eles iam verem a glória, Deus fazendo algo em prol às suas vidas, porque fiel é o que o chama, o qual também o fará, diletos irmãos. Deus que te chamou é o Deus que faz. O Deus quando pega um homem caído, trabalha na sua vida e mostra que não é como alguém pensa, porque alguém taxa como derrotado, como perdido, como fracassado. Mas Deus não chamou o homem para ser um fracassado. Deus pega o homem do fracasso, transforma a sua vida e mostra para a sociedade que ele tem o poder de transformar. Não é, glória a Deus, não é a salvação, é realidade. A salvação é um plano poderoso que ele fez para transformar a vida do homem. Então ele mostra, pega o homem caído, a mulher caída e transforma a sua vida, e mostra que outros rudimentos não dá condições, mas o plano da salvação é verdadeiro. Por isso que ele diz: olha, fiel é o que te chamou, o qual também ele vai fazer tudo. O que é que Deus não pode fazer por um cristão, por um servo fiel a Deus? Então nós vemos ainda lá no Salmo 146:7, que diz assim: o Senhor faz justiça aos oprimidos, o Senhor dá pão aos famintos, o Senhor liberta os encarcerados. O Salmo 146:7, o Senhor, ele liberta, livra, faz justiça ao oprimido. Eu não sei qual é a tua situação,
essa tarde, mas Deus ele está dizendo: eu faço justiça aos oprimidos, eu dou pão aos famintos, eu liberto os encarcerados. Ele está quebrando essa tarde cadeias, algemas, prisões, para libertar quem está aprisionado. Então ele faz isso, ele quebra as prisões, assim como estava ali Paulo e Silas, estava fazendo a obra de Deus. Diz a Bíblia que ele expulsou ali um espírito de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aqueles senhores não conformados pegaram Paulo e Silas, colocaram ali na prisão. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas cantava e orava, um pregava, um orava, outro cantava. E por volta da meia-noite Deus deu um terremoto e libertou. Deus não quer crente em prisão. E esta tarde eu digo da parte de Deus que prisões espirituais, cadeias espirituais, Deus está quebrando e libertando alguém que está preso esta tarde pelas garras malévolas do inimigo, e dando vitória e libertando para fazer a sua obra. Porque fiel é o que o chama, o qual também o fará. O Deus que te chamou, meu irmão, é o Deus que faz, é o Deus que mostra para multidões que Ele é Deus na íntegra para fazer mais e além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, diletos irmãos, a Bíblia diz ainda no Salmo, o Salmo 136, versículo 4, diz assim: aquele que faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele faz grandes maravilhas esta tarde. Deus está fazendo grandes maravilhas para todos os olhos verem que Deus é Deus. Deus está fazendo maravilha, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de eternidade a eternidade, e meu Senhor reina, o nosso Senhor Ele reina. Por isso que Paulo disse com muita pujança, com muita confiança, ele diz: fiel é o que o chama, o qual também o fará. Fiel é o que o chama, o qual também o fará. E Deus está fazendo, porque Deus é Deus no céu, na terra, embaixo da terra. Ele manda em tudo, em todos, e o poder pertence a Ele. Quando Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus e Ele está fazendo. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, diletos irmãos, meu prezado irmão. Você que vai passar por essa live, vai assistir essa live, acredite. Não largue a fé. Acredite que o Deus que te chamou, Ele vai fazer algo na sua vida. O Deus que te chamou, Ele vai fazer algo, porque Ele é Deus. Ele não muda. Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, e Deus está fazendo esta tarde o impossível acontecer, porque Ele é Deus. Diletos irmãos, em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora aquele, Paulo diz: ora, irmãos de Éfeso, ora ao Senhor que é poderoso para fazer mais e além. E eu quero te dizer esta tarde que Deus está fazendo mais e além, porque Ele tem todo o poder para fazer, e nenhuma palavra de Deus cai por terra. Por isso que Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer mais e além. Deus, esta tarde eu digo sem sombra de variação, que Deus está fazendo mais e além, porque Ele é poderoso para fazer na vida daqueles que confiam em Deus. Jamais, jamais, jamais perde a batalha, porque Deus, Ele é Senhor. Por isso que Malaquias diz 3:6, que Ele não muda. Por isso vós, filho de Jacó, não sois consumido, é porque Deus não muda. Ele é o Deus que Paulo falou aqui em 1 Tessalonicenses
e 24. Fiel é o que te chamou, o qual também o fará. E Deus está fazendo porque Ele é Deus. Para concluirmos essa breve reflexão, diletos irmãos, eu quero deixar em Romanos capítulo 4, versículo 17. Veja que expressão mais linda da parte de Deus. Veja que expressão poderosa aqui do nosso Deus, que diz assim, Romanos 4 e 17, como está escrito, por Pai de multidões de nações, eu te estabeleci diante de Deus, quem creu, o qual dá vida aos mortos, vivifica os mortos, e chama, e chama, e chama, e chama a existência aquilo que não existe. Esta tarde Deus está chamando a existência aquilo que não existe, porque Ele é Deus e assim Ele faz na vida do crente fiel, do crente que não baixa a cabeça na hora da tribulação, na hora do momento difícil, mas clama, mas ora a Deus. Então Deus vivifica os mortos, faz sair do artigo morto aquilo que está morto, vivifica os mortos e começa a chamar a existência e começa a fazer existir o que não existe na vida do crente fiel, porque Ele é Deus, ontem, hoje e eternamente. Jesus é Deus e não muda, Ele faz. E esta tarde Jesus está chamando a existência, Ele está fazendo existir aquilo que não existe, porque Ele é Deus fiel e verdadeiro e nunca perdeu uma batalha na terra. Glória a Deus, agradecemos, diletos irmãos. Acredite que fiel é Deus, fiel é o que te chamou, o qual Ele fará aquilo que você não pode. Ele faz aquilo que a humanidade não pode. Ele faz aquilo que o político não pode. Ele faz aquilo que o homem não pode. Ele faz porque Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer. Por isso que Paulo disse, fiel é o que te chamou, o qual o fará. Paulo está dizendo, irmãos de Tessalônica, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus fará por você, Ele fará justiça, Ele abaterá aqueles que se acham grandes, Ele abaterá poderosos que se acham poderosos, aqueles que são opressores, Ele fará aquilo que você não pode fazer, Deus faz. E assim, ora aquele que é poderoso para fazer. Então ore, meu irmão, porque Deus Ele está fazendo. E essa tarde eu venho da parte de Deus te dizer que olhe para Jesus, que fiel é o Senhor que te chamou, o qual não vai te deixar envergonhado e vai fazer aquilo que você não pode fazer. Está fazendo aquilo que você não pode fazer porque Ele é Deus. Aquilo que a gente não pode, não temos as condições de fazermos, Deus Ele entra em ação. É isso que o texto está dizendo, mostrando na íntegra. Paulo dizendo ali para os irmãos, fiel é aquele que te chamou, o qual também o fará. Ele faz. O Deus que chama não é Deus de blá blá blá, de historinha, de carochinha, de lero lero, não. É o Deus que diz e cumpre na íntegra, cabal e total, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele é Deus, Ele não é o homem para mentir, Ele faz. E eu agradeço por essa rica oportunidade, diletos irmãos. Eu me chamo Adriano Fernandes, estamos aí toda quarta, deixando uma palavra. Se os irmãos quiserem compartilhar essa mensagem, pode compartilhar. Se vocês quiserem também se inscrever no meu canal ali no YouTube, estamos ali deixando uma palavra toda sexta-feira, tem umas mensagens já lá, você pode escutar. Se você quiser deixar um comentário à luz da Bíblia, estamos aí dizendo que Deus é fiel, fiel que te chama, o qual também Ele está fazendo aquilo que nós não temos as condições, Ele faz porque Ele é Deus. E eu agradeço por essa rica oportunidade e a paz do Senhor para todos os irmãos. E quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para trazer outra palavra em nome de Jesus. Amém.